Galera, olha eu aqui de novo pra encher o saco de vocês, mostrando essa cara feia do caramba. O que acontece, galera? Por que eu tô aparecendo aqui? Estamos em 8º lugar no Prêmio iBest. A gente passou o Omelete. O Omelete tomou, já nem viu a cor da bola. Brincadeiras à parte, galera. Eu tô zoando com o Omelete, mas é tudo brincadeira. E o que acontece, galera? Ainda estamos em 1º lugar como o canal mais votado da categoria no Brasil inteiro. Então, pô, galera, sem palavras. Se você puder continuar votando, vai ajudar a gente demais. Se não puder também, não tem crise nenhuma. O Jeter tá enchendo o saco pra caramba. Eu quero ver o vídeo de Tolf e ele tá aparecendo com essa cara nojenta. Eu vou entender 100%, 200%, não tem crise nenhuma. Mas quem puder votar, vai dar uma moral pra gente. Dito isso, chega de enrolação e bora pro vídeo. Pessoal, como vimos no vídeo anterior de Tolf, um cara enorme foi enviado até Kibo. De tabela, ele eliminou uma gangue perigosa que caçava o próprio Kibo. O líder era Mikunino, do Sindicato do Navio do Tesouro. Puta sindicato de nome esquisito do caramba, mas beleza. Um delinquente sádico que gostava de esfaquear pessoas. O cara gostava de golpear no braço, na perna, evitava artérias, tudo pra fazer o oponente sofrer, o alvo dele sofrer, né? Mas Yukishi simplesmente o brutalizou. E o vídeo de hoje começa com Kibo olhando surpreso, e Morian pensava: o Mikunino? O cara que amedrontava os bandidos mais durões, alguém que geral temia, ele tá chorando como um bebê? Mas quem caralho é esse cara que fez isso? E o Shiki olhava pra Kibo, sorria e Morian pensava: ah, essa não, ele tá vindo pra cá. Enquanto caminhava, Yushiki pisava na cabeça de um delinquente que estava no caminho e dizia na sequência: já faz um bom tempo que eu tô procurando por você, Kibo. Kibo olhava sério e questionava: ah é? Se importa de me dizer o porquê então? Yushiki respondia prontamente: para que eu possa lutar contra você. Kibo estalava os dedos e dizia: bom, isso é uma pequena e maravilhosa surpresa. Eu tava começando a decair a qualidade dos meus oponentes, como você pode ver. Yushiki se aproximava dizendo: você é engraçado, né? Crianças de Kansai realmente têm um senso de humor interessante. Yushiki fazia uma bola com um chiclete e continuava dizendo: mas sabe, eu não suporto palhaços como você. Eu irei apostar que você é tão estúpido quanto vulgar. Kibo se irritava e Yushiki continuava expandindo a bola de chiclete enquanto dizia: escutar as pessoas de Kansai me faz querer fazer um buraco na cara deles, velho. A bola de chiclete explodia, voava na cara de Kibo e o mesmo disparava dizendo: quer saber, eu vou te colocar numa cama de hospital, ô seu saco de merda. Só que nessa hora, galera, antes de Kibo chegar, Yushiki sentia um tranco. Kibo percebia que algo de errado estava acontecendo e nos era mostrado sangue caindo de Yushiki. Em seguida, uma lâmina cravada no corpo do mesmo. A região era na lateral do corpo e o responsável era Mikunino, que dizia: é isso que acontece quando você desrespeita o povo de Kansai, ô maluco. Sangue precisa ser derramado agora. Desesperado, Morian dizia: ah, aí está, ele o esfaqueou. Nossa, isso foi sério? Ou pegou de jeito? Olha o lugar que bateu essa faca. Nos era mostrado o sangue jorrando, mas Yushiki sorria e dizia: bem, isto é uma vergonha. Me parece que eu irei ter novos tipos de decorações na minha casa. Crianças não deveriam correr por aí com facas, é muito perigoso. Yushiki pegava a mão de Mikunino, sorria e apertava enquanto dizia: olha, esses dedos são bem safadinhos, não? Mikunino sentia uma dor tremenda e em seguida, Yushiki intensificava seu aperto a ponto de destroçar a mão do valentão. Mikunino caía de joelhos, olhava para sua mão preenchida de fraturas expostas. Já Morian se apavorava e Yushiki dizia: meu Deus, eles são muito frágeis. Você precisa de mais cálcio para reforçar seus ossos, velho. Agora, vamos ver como seus órgãos vitais estão. Com um chute no corpo, galera, Yushiki golpeava e Kibo dizia na hora: ei, um chute direto no fígado. Mikunino vomitava sangue e restos de alimento. Só que na mesma hora, Kibo segurava Yushiki e dizia: ô, já chega, quer matá-lo, pô? Yushiki olhava e virava dando um tapa, mas Kibo desviava e chutava dizendo: aonde você pensa que tá, hein, cara? Só que nessa hora, galera, nos era mostrado que Yushiki havia bloqueado. Kibo sentia dor com a segurada e questionava: uma segurada de tornozelo? Kibo subia com a outra perna e chutava o queixo de Yushiki, que o largava. Porém, ele estalava seu pescoço bem friamente como se não tivesse sentindo dano e dizia com a faca ainda cravada no seu corpo: nada mal mesmo, eu admito. Surpreso, Kibo dizia: isso não causou dano nele? Mas o que diabos? Yushiki sorria e Morian dizia assustado: ei, esse cara não é humano! Como ele pode continuar de boa depois de ser saqueado e tomar um chute desses? Kibo nessa hora pensava:
Uma força e resistência sobre-humana. Orelhas de couve-flor por causa da prática de técnicas de solo. Não há dúvidas. Esse cara é um wrestler. A cena cortava agora, galera, para o escritório de Kiba. Lá o seu assessor dizia: "Você quer dizer que aquele Yushiki quer derrotar o Nadashinkage? E se isso acontecer, você quer enfrentá-lo como seu oponente? Você não devia fazer isso, Kiba. Você sabe muito bem porque ele foi banido para sempre do mundo do Pro Wrestling." Kiba apenas sorria, e voltávamos para Yushiki, que também sorria e exclamava: "Garoto, eu vou acabar com você." Kiba questionava: "Você é um dos capangas do Kiba, né? Ele que te mandou pra me derrotar, certeza." Yushiki abria a boca de sono, fechava a mesma forçadamente e dizia: "Não, é porque eu quero devorar o Kiba que eu irei trucidar você." A cena nessa hora, galera, cortava para o México, onde alguém dizia: "Luta livre, uma luta pela liberdade. Eu era um herói neste país. Até mesmo aqueles que não sabiam o nome do presidente sabiam o meu nome. O maior lutador de todos, Chico Fernandes. O lutador é aquele que, vestindo uma máscara, invoca os deuses da cultura azteca. Sobe no ringue para fazer uma série de pulos altos e voadoras mortais. Não vestir uma máscara é um sinal de ser legítimo, de ser reconhecido, um sinal de ser um superstar." Enquanto entrávamos no flashback, Chico era ovacionado. Nos era mostrado um lutador mascarado, ou seja, não era tão reconhecido quanto ele. Mas ficava claro ali, galera, a aparência daquele lutador mascarado era claramente Yushiki. Ele aguardava frustrado, o gongo suava e Chico entrava com um chute giratório. Em seguida ia para as cordas e saltava com um moonsault. Yushiki caía enquanto Chico era ovacionado e mandava beijos. As mulheres vibravam, só que nessa hora Yushiki pensava: "Chega, eu não posso aguentar essa merda." Yushiki desviava de um segundo ataque, e quando Chico iria lançar o próximo, Yushiki entrava com um chute na perna. Seu oponente caía, e o grandalhão dizia: "Essa é a sensação de que um chute baixo com 3 anos de treinamento de Muay Thai se parece." Dói, não é mesmo, velho? Chico olhava com dor, sua perna tremia e Yushiki continuava: "Eu aprendi corpo a corpo e tomando suplexes quando eu estava estudando a arte da luta. Mas eu dominei a luta de verdade na Tailândia. Eu vivi através de um violento treinamento que no fim fazia eu vomitar sangue. Tudo isso era minha determinação para ser o mais forte." Yushiki rasgava a máscara, ou seja, tirando o que lhe dava alguma legitimidade ali. A plateia se frustrava, porém o grandalhão continuava: "Não fiquei forte para usar uma máscara de filhote." A plateia se surpreendia com aquela atitude. Chico avançava irritado e começava a golpear pra valer, mas Yushiki desviava de tudo e dizia golpeando: "É assim que acerta um soco." Yushiki golpeava com um gancho que nocauteava seu oponente na hora. Em seguida ele pegava as pernas do seu oponente, todos pediam pra parar, mas friamente Yushiki dizia: "Eu irei mostrar pra você o que é uma técnica mortal, como ela realmente se parece. Cannon Driver." Yushiki saltava na finalização, galera. Colocava o pé no queixo de Chico e o batia de cabeça contra a arena. De volta ao presente nos era mostrado Chico olhando para sua foto de quando mais jovem, e ele dizia: "Isto foi quase há 2 anos atrás. 2 anos desde aquele dia, aquele fatídico dia. Meu cabelo de repente ficou branco por causa do medo que senti. Eu até envelheci, meu corpo está quebrado e eu perdi a minha alma." De volta ao escritório de Kiba, galera, o mesmo dizia: "O Cannon Driver do Homem Devorador." "Eu sei que depois de fazer tamanha técnica, eu quero vê-lo em ação." O assessor dizia: "Talvez, mas não faça dele seu oponente. Aquele cara, o tal Chico, é um ídolo nacional do México. Sua força é tão extrema que ele podia influenciar os Estados Unidos da América, a terra do coração do wrestling. Se você não excluir Yushiki da sua lista, Kiba, os promotores não irão aprovar essa luta, sem mencionar as dificuldades que teremos em recrutar lutadores de outros países." Irritado, Kiba dizia: "Não importa qual seja o caso, isso não está dentro dos nossos interesses. Nós vamos trazer Yushiki de volta à cena." O assessor insistia, só que nessa hora Kiba o pegava pelo colarinho e em seguida dizia: "Que infernos você pensa que é? Wrestling não é feito com base em algum valor ridículo. Se Yushiki é capaz de derrotar o estilo Nadashinkage, eu irei lutar com ele com um sorriso de orelha a orelha." De volta à luta, Yushiki avançava com um direto e Kiba desviava, em seguida saltava desviando de uma rasteira e chutava questionando: "O que você pensa que tá fazendo? Você pensa que é forte o bastante para provocar o estilo Nadashinkage em uma luta de verdade enquanto está machucado? Até parece. Venha me ver daqui 100 anos.
Kibo carregava sua direita e continuava enquanto dizia: você está me provocando enquanto está ferido. Acha que eu sou algum pateta ou o quê? Eu irei te ensinar uma coisa ou duas só pra você ficar esperto, maluco. Morian comemorava, galera, ao ver Kibo acertando uma sequência forte, até que Kibo girava e acertava um soco giratório, seguido de um chute alto enquanto exclamava: volta para onde caralhos você veio. E o Chique sangrava e Kibo comemorava. Porém, de repente, o Pro Wrestler se firmava, fazia o sinal de negação. Kibo ficava boquiaberto, respirava fundo e dizia: então você está em muito boa forma. Mas que merda você come pra ficar duro na queda desse jeito, hein? E o Chique respondia: isto pode clarear um pouco as coisas. Eles me chamam de o Homem Devorador, e eu sou um lutador de luta livre profissional. Então eu acho que contra algum estudante, esses pequenos arranhões fazem esta luta um pouco mais igualitária. Kibo sorria e questionava: estudante, é? Ai, ai. Parece que você não sabe quem eu sou também. Eu sou o herdeiro do clã da Shinkage, Kishi Miwazawa. Não me misture com estes caras que você derrotou. Kibo avançava, subia com um chute que era bloqueado. Em seguida, Yushiki devolvia um forte swing que fazia Kibo bater de cabeça contra o solo. Em seguida, o Pro Wrestler pegava o pé do garoto e fazia uma finalização. Em seguida, dizia: eu irei te mostrar o que uma técnica mortal realmente se parece, garoto. Cannon Driver. Só que antes de Yushiki completar sua frase em movimento tradicional, galera, ele perdia a força para saltar e caía. Kibo ficava confuso de um lado e Yushiki do outro. Então Kibo aproveitava para dar um tapa na cara do seu oponente e questionava: oh, até parece! Essa é a merda que você chama de técnica mortal? Que merda! Kibo se reposicionava e Yushiki dizia massageando a cabeça: oh céus! Tudo isso por causa de uma minúscula ferida. Ai, dor de cabeça. Kibo dizia irritado: para de ficar zoando que nem um trouxa, seu mané. Seus lábios estão ficando azul e você tá começando a perder a consciência se não percebeu. Então já chega disso. E o Chique se levantava dizendo: se eu deixar esta oportunidade passar, alguém vai acabar pegando. Todo mundo está focando em você. Kibo questionava: em mim? O que você quer dizer com isso? E o Chique respondia: aquele que conseguir derrotar o estilo da Shinkage vai poder lutar contra o Kiba. O homem que conseguir derrotar aquele que trouxe ao mundo das técnicas de combate irá receber de Iron Kiba o título de mais forte, o maior status que um lutador pode alcançar. A próxima luta será com Kiba. Logo, esta ferida não é nada para mim. E o Chique tirava sua camiseta e jaqueta, começava a forçar seus músculos e Kibo dizia: ei, ele está removendo a faca? Apenas com a força dos músculos? E de fato, galera, o Chique fazia justamente isso. Quando a faca ficava na ponta e o Chique erguia os braços e a faca caía. Morian ficava em choque e dizia: esse cara é um monstro. Não há dúvida sobre isso. Esse cara não é humano, gente. Kibo olhava sério e via, e o Chique gargalhando. Porém o rapaz respirava fundo e dizia: ele é um verdadeiro idiota, Morian, isso sim. Nessa hora, galera, muito sangue jorrava da ferida de Yushiki e o mesmo caía desmaiado. Até Kibo se assustava e dizia: ei, já desmaiou? Droga, Morian, chama uma ambulância logo. O corte tá bem aberto. Ei, esse cara é um completo mané, essa é a verdade. A cena cortava para um hospital, onde Yushiki já acordava na cama e a enfermeira dizia: a ferida foi até seu intestino grosso, poucos minutos a mais e poderia ter sido muito tarde, senhor. Yushiki dava uma coletora de urina para a enfermeira e dizia: tá, eu sei. Toma aqui, terminei. Da próxima vez, será que você poderia me trazer um tamanho maior? Porque pra mim, sabe, tudo é no tamanho extra grande, se é que você me entende. Mas que droga, eu tô faminto, velho. A comida do hospital é boa e tal, mas em termos de quantidade, não me enche em nada. Alguém pode me dar alguma coisa pra comer aí do lado aí, pô? A enfermeira dizia: você é inacreditável, senhor. Eu preciso lembrá-lo que você está gravemente ferido e precisa se acalmar. Nessa hora, galera, Kibo chegava dizendo: ei, você parece estar indo bem. Eu te trouxe alguns Butaman, então se você quiser. Prontamente, Yushiki avançava golpeando, mas Kibo dava um toquinho na ferida do seu agressor e o mesmo caía de joelhos morrendo de dor. Já Kibo dizia: se você tem alguma coisa a dizer, pode vir que eu tô pronto. Nessa hora, alguém abria a porta e vinha correndo enquanto dizia: irmão, eu vi no primeiro voo que pude quando eu ouvi as notícias, você tá bem? Yushiki tomava um soco na ferida da sua irmã e essa última continuava: Deus, como você é teimoso, hein? Quando você vai parar de preocupar todo mundo? A garota olhava pra Kibo, sorria e dizia gentilmente: ei, meu nome é Akemi e eu sou a irmã mais nova do Yushiki Takaishi. Ao vê-la, Kibo se apaixonava na hora, galera, e ele dizia na sequência: meu nome é Kishi Miyazawa.
Nasci em 1976, então eu tenho 17 anos, e eu sou do mesmo tipo sanguíneo que seu querido irmão. Temos o tipo O. Meu hobby é leitura e música. Por falar nisso, eu realmente gosto de Beethoven e Mozart, porque eles são realmente bons, sem brincadeira, bons mesmo. Então me diga, quais são seus hobbies? Você vai frequentemente ao cinema? Os torneios do UFC te interessam? Você já ouviu falar do pancrace? Pancrace é da hora! Ah, aqui, toma! Em Kobe eles chamam isso de pães de porco de Butaman. A cena cortava, galera, para momentos depois, onde Yoshiki e sua irmã ficavam a sós, no parque do hospital. Lá, quem me dizia: olha, aquele Kiba é bem interessante, hein? Yoshiki dizia irritado: ah, tá louca? Ele é um completo babaca, pô. A Kemi dizia: mas o mesmo poderia ser dito de você, não? Olha, é graças a ele que você foi salvo. A enfermeira me contou tudo, ela inclusive aceitou te dar um pouco de sangue durante a operação, então não reclame. Yoshiki se surpreendia e questionava: então fizemos uma transfusão de sangue? A Kemi respondia: sim, ele doa sangue uma vez por mês, então ele disse que não se importava. E me parece que ele cuidou de você até a sua condição ficar estável, tá? Yoshiki ouvia aquelas palavras e nos era mostrado, galera, Kibo saindo do hospital apaixonado por Akemi, feliz da vida. E dessa forma, galera, o vídeo chega ao fim. Se vocês curtiram, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, GTRZ no Instagram. Tô postando direto sobre essa votação do iBet, porém posto minha jornada na luta de braço, minha vida pessoal, então colhem lá se for do interesse de vocês. E se você ainda não votou no iBet, como eu disse lá no começo do vídeo, vota agora, não dá bancada não. Galera, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.